apresentação, né? Detetores de partículas para estudos de eventos solares transientes. Primeiramente, definir o que são os eventos solares transientes. Os eventos solares transientes são aqueles que vão fugir do padrão da normalidade de um dia calmo para o Sol, né? Como erupções solares, ou ejeções de massa coronal, ou eventos heliosféricos, né? Devido a vento solar relativamente bem rápidos, né? Bem, antes de começar a apresentação propriamente dita, vou colocar uma pergunta em jogo, né? Por que estudar eventos solares transientes, né? Por que é importante? Bom, eu não tenho uma resposta única para isso. Eu tenho uma lista, basicamente, de respostas para isso, né? Bons motivos não faltam, né? Por entendimento dos eventos solares eruptivos, como eles ocorrem, o entendimento do interior do Sol, né? Ou como eu gosto de dizer, a pergunta de $1 milhão, como funciona o dínamo solar, transporte de partículas solares através da heliosfera, física de raios cósmicos. Um spoiler aqui, não é? Os detetores de partículas são detetores de raios cósmicos, no caso, não é? Influência solar no clima espacial e no clima da Terra, talvez essa seja a minha área de maior interesse nisso tudo. E, bem, há vários outros bons motivos para a gente estudar a física dos eventos solares transientes. Bom, então esse é o roteiro que eu pretendo seguir nessa apresentação. Uma breve introdução sobre física de raios cósmicos, estudos dos eventos solares transientes. Aqui eu vou comentar 4 eventos que foram estudados por mim durante o meu doutoramento na Federal Fluminense, erupções solares e tempestades geomagnéticas. Talvez esse seja um tópico de maior interesse de vocês aqui do AREN. E, por fim, falar rapidamente do meu plano de trabalho aqui no Observatório Nacional, juntamente com o grupo de pesquisas da professora Kátia Pinheiro. Okay? E no final disso tudo a gente tenta concluir alguma coisa. Bom, a Terra é constantemente bombardeada por partículas de altas energias, que a gente chama de raios cósmicos. São constituídos basicamente de prótons. Cerca de 83% dessas partículas são prótons. Okay? E nunca é demais lembrar, foi um acidente com raios cósmicos que deram o poder para o Quarteto Fantástico, né? Esse grupo legal de heróis da Marvel, tão lembrado por excelentes crossovers com X-Men e o Spider-Man, e menos lembrado, graças a Deus, pelo reboot de 2015. Então, uma abordagem histórica sobre o tema. Tudo começa de um problema posto em cima da mesa desde o século XVIII até o início do século XX, que é o problema da descarga do eletroscópio. Se vocês fizeram alguma disciplina de física experimental 3, né, de eletrostática, vocês devem ter tido contato com esse aparato. Aqui você tem uma zona de eletrização ligadas metalicamente. A gente tem 2 hastes também metálicas, 2 folhas metálicas que sofrem eletrização, e você vai ter ali uma repulsão colombiana. O que ocorria? Ocorria que, por mais vedado que fosse, mais bem vedado que fosse o seu eletroscópio, ocorria descarga a passar do tempo, né? Coulomb já registrava isso em 1785, falando que a descarga do eletroscópio ocorria espontaneamente pela ação do ar e não por um isolamento deficiente. Faraday confirma isso 50 anos depois, e Crookes, em 1879, chega à conclusão que o agente responsável por isso é o ar ionizado. A pergunta então é, por que o ar está se ionizando, né? O que ocorre que o ar fica ionizado? Bom, na virada do século, 1896, o Becquerel descobre a radioatividade, e 2 anos depois, a Madame Curie descobre que certos elementos, como o polônio e o rádio, sofrem transmutações radioativas. Bom, então o problema que está sendo posto na mesa é o seguinte: o que está ionizando o ar dentro da cuba do eletroscópio? E, novamente, em 1896, o Becquerel descobre a radioatividade. 2 anos depois, a Madame Curie descobre que certos elementos, como o polônio e o rádio, também propiciam emissões radioativas. Detalhe, depois disso ela pegou o 2º Nobel da carreira, né? Não o primeiro, mas o 2º. Se você já ouviu a expressão girl power, é por aí a coisa, ok? 2 coisas aconteceram então. Primeiro, que
a taxa de descarga de um electroscópio começou a ser utilizada como medida de radiação, de radioatividade. Segundo, que os físicos da época começaram a acreditar o seguinte: bom, temos elementos radioativos no solo, na crosta da Terra, então provavelmente o que está causando a ionização do ar aqui dentro são partículas radioativas que estão vindo do solo, ou seja, as partículas estão vindo de baixo para cima. Essa ideia perdura por quase 10 anos, até que o físico austríaco Victor Hess resolve falsear essa ideia, né? O Hess pegou o electroscópio e colocou dentro de um balão. Aqui a gente tem uma foto famosa dele, talvez os seus alunos de iniciação científica aqui. E a ideia era o seguinte: bom, se é verdade essa premissa, quanto mais alto eu for com o balão, mais lentamente ocorrerá a descarga do electroscópio. E o que ele verificou é um resultado completamente contrário. Quanto mais alto o balão subia, mais rápido ocorria a descarga do electroscópio. Conclusão óbvia: as partículas não estão vindo de baixo para cima, mas sim de cima para baixo. Foram descobertos então os raios cósmicos. Aqui a gente tem a medida do Coastal, depois de 1913 e 1914, mostrando que quanto maior a altitude do balão, mais rápido ocorre essa descarga. Ok? Bom, ele foi laureado com o Prêmio Nobel de Física em 1936. Uma fenomenologia básica, e vem junto com uma pergunta que os senhores devem se fazer nesse momento, que é a seguinte: tudo bem, mas qual é a origem dessas partículas? E a resposta é: depende. Depende de quê? Bem, quando a gente analisa o espectro de energia dos raios cósmicos, a gente tem aqui fluxo em função da energia dessas partículas. O que ocorre é que, para um fluxo dominante, né, com faixa de energia mais baixa, até 10 a 11, 10 a 12 eletronvolts, essas partículas têm origem solar, frutos da própria reação nuclear que ocorre no interior do Sol e também do vento solar. Porém, energias intermediárias, 10 a 12 até 10 a 16 eletronvolts, essas partículas têm origem dentro da nossa própria galáxia. São aceleradas por fontes astrofísicas, como por exemplo explosões de supernova. Essas estrelas, durante o processo de colapso estelar, conseguem emitir ondas de choque poderosíssimas capazes de acelerar as partículas até essa faixa de energia. E de 10 a 16 até 10 a 20, 10 a 21 eletronvolts, essas partículas têm origem extragaláctica. São o que a gente chama de Ultra High Energy Cosmic Rays. Okay? Essas partículas também são aceleradas pelo mesmo tipo de fontes astrofísicas, porém vindas de fora da Via Láctea. O que mais? Os raios cósmicos podem ser divididos em basicamente duas categorias: primários e secundários. Os primários são aqueles que incidem no topo da atmosfera da Terra, ok? E os secundários são o fruto da interação do primário com o topo da atmosfera da Terra. Quando o primário se choca no topo da atmosfera, produz um verdadeiro chuveiro de outras partículas, partículas secundárias. Daí o nome, raios cósmicos secundários. Aqui a gente tem um esquema em que você tem um próton primário incidindo no topo da atmosfera e produzindo píons. Os píons, eles vão decair em outras partículas, entre elas os muons e os neutrinos. Os neutrinos são partículas que dificilmente você consegue detectar. Porém, os muons, além de serem abundantes, são fáceis de detectar ao nível do mar. Então aqui a gente tem um exemplo de detetores de partículas de raios cósmicos secundários. Basicamente dois tipos aqui. Um é um monitor de nêutrons, que vai pegar a componente nucleônica desse chuveiro de partículas secundárias, e o outro, detetores de muons. Os muons são partículas muito penetrantes, né? Elas chegam ao nível do mar facilmente, estão passando por nós agora, e você, dependendo do experimento do seu interesse, você pode colocar um detetor de muon dentro de uma montanha, né? Numa mina de carvão abandonada ali, fazer um laboratório científico, dependendo do seu propósito, você consegue fazer esse tipo de análise, esse tipo de física. Então, começando a falar um pouco dos detetores de muons que eu trabalhei durante o meu doutoramento lá na Fluminense, o grupo de altas energias, o IFIUF, possui dois tipos de detetores de muons, né? Telescópios de muons, no caso, os telescópios Tupi e New Tupi, né? Um nome bem brasileiro, né? O Tupi
é essa classe de telescópio de MUOS em funcionamento desde 2005, um telescópio de dimensões menores, e o NIL-TUPI em funcionamento desde 2014. É um upgrade do projeto original do TUPI, e ele é um projeto de parceria das agências FAPERJ e FAPESP. A Unicamp tem um experimento igual funcionando lá. O funcionamento desses experimentos é relativamente simples. Dentro dessas caixas metálicas, a gente tem um cintilador plástico e uma câmera fotomultiplicadora. Quando o muon atravessa o cintilador plástico, ele sofre uma desexcitação, emite um fóton, né? E a câmera fotomultiplicadora consegue captar esse sinal luminoso e transformar num pulso elétrico. E depois desse pulso elétrico, você trabalha com ele na sua aquisição de dados. Marcel, bem legal. Mas é um telescópio, que tipo de imagem que a gente tem? Não é? Bom, é esse tipo de imagem. Não é um telescópio óptico, é um detetor de partículas. O nome telescópio é somente porque você pode apontá-lo para uma região do céu e ter certeza que as partículas vieram daquela direção. Mas o que a gente tem é o perfil temporal de contagem do instrumento. Contagem em função do tempo. Marcel, mas dá para fazer física a partir disso? Dá. O objeto de nosso interesse são excessos e depressões na taxa de contagem desses equipamentos. Por quê? Porque os excessos e as depressões serão modulados pela atividade solar. Ok? Que tipo de atividade solar? Desse tipo. Tempestade de radiação ocorrida em abril de 2014. Em 18 de abril de 2014, o Sol produziu uma erupção solar, o que a gente chama de um flare solar. E ao produzir essa erupção solar, ele lançou para o meio interplanetário partículas de alta energia, prótons. Altas energias, entendam energias relativísticas, ou, se ficar melhor, próximas da velocidade da luz, frações da velocidade da luz, extremamente energética. E a gente pode ver aqui, nesse display aqui, o perfil temporal do evento. Painel superior, eu tenho medidas, os dois primeiros painéis são medidas de satélite, do GOES. Painel superior, banda de raio-x. Esse pico maior de raio-x denota para a gente um instante em que o flare ocorre. Pouco tempo depois, alguns poucos minutos, a gente tem o fluxo de partículas também do GOES, né? A gente vê que sofre um incremento. Ele aumenta em coincidência temporal com o fluxo de raio-x. E em coincidência temporal, o último painel, a gente tem os dados do telescópio de MUOS TUPI. E a gente vê um excesso de MUOS em coincidência temporal com esse excesso de prótons no topo da atmosfera. Então o que ocorreu? O Sol entrou em erupção, lança partículas energéticas para o meio interplanetário, essas partículas colidem com o topo da atmosfera da Terra e produz um aumento do chuveiro de partículas, que no final das contas é captado pelo nosso telescópio. Marcel, por que isso é importante? Porque através dessas medidas a gente pode reconstruir com mais informação o espectro de energia do evento. Então aqui, nesse gráfico, eu tenho em azul o espectro de energia do GOES em um dia calmo, aquilo que a gente chama de solar quiet, né? Somente perturbações do vento solar. Em vermelho, eu tenho o perfil para o instante dessa tempestade de radiação. E em preto, eu tenho a complementação dos dados. No caso, então, eu tenho uma power law. Eu consigo descrever uma boa coerência aqui com uma power law. O sinal dos prótons que deram origem ao excesso de partículas observado pelo TUPI no nível do solo. Melhor dizendo, com base no sinal do TUPI, a gente consegue reconstruir de baixo para cima toda a cascata de partículas secundárias até ter noção da faixa de energia do próton primário que gerou essas partículas captadas. Ok, Marcel, mas por que é importante? É importante porque o pessoal teórico que vai estudar modelos de erupção solar e etc. e tal, funcionamento do dínamo, em algum momento eles vão ter que ter algum parâmetro de restrição para os seus modelos. E dados experimentais como esses serão levados em consideração. Okay?
Outra fonte de interesse é o transporte de partículas através da heliosfera. Então eu trago novamente para vocês uma outra explosão solar, dessa vez ocorrida em 10 de setembro de 2017. Tudo começa com essa região ativa, 2673, que ela entra em erupção 2 dias depois, quando ela já estava quase dobrando a borda, virando a circunferência do Sol e praticamente pouco visível da Terra. Ocorre que dessa vez a erupção solar não está na face central do Sol direcionada para a gente, ela está a oeste do disco solar. Porém, mesmo assim, novamente, os instrumentos espaciais, o raio-x e o fluxo de partículas, né, detectam essa explosão. As partículas foram, de alguma forma, direcionadas até a Terra. Detetores de partículas no nível do solo, dessa vez monitores de nêutron, também acusam esse sinal. A pergunta é, ou melhor dizendo, olhando primeiramente aqui para elucidar toda a situação, esse modelo do Luiz aqui, do NOAA. Se vocês olharem essa protuberância que sai do Sol, aqui é o Sol e aqui é a Terra, né? A erupção solar é direcionada para cima, aqui, mas a Terra está à direita do Sol. Como que essas partículas, sendo expelidas para cá, chegaram aqui? A resposta passa por essa estrutura heliosférica verde, aqui. Que estrutura é essa? Essa estrutura é chamada de heliospheric current sheet, ou folha de corrente heliosférica. Ocorre que o campo magnético interplanetário, devido ao movimento de rotação do Sol, ele não é plano, ele não é liso. Ele é uma espiral arquimediana totalmente torcida que, por vezes, passa pelo plano eclíptico por cima e, às vezes, abaixo do plano da eclíptica. Mais que isso, o campo magnético interplanetário ele é dividido em várias regiões de polaridades distintas, em que eu tenho regiões de polaridade positiva, por aí vocês entendam, linhas de campo aberto que saem do Sol e vão em direção ao meio interplanetário, e regiões negativas, que entendam vocês o exato oposto, saem do meio interplanetário voltando para o Sol. E regiões de transição. Regiões de transição, exatamente como essa. Nessa região a polaridade é nula, a pressão magnética tende a zero. Por isso, essa região tende a captar a maior parte do plasma solar do meio interplanetário. O que nós acreditamos que ocorreu, né, a gente conseguiu publicar isso no início desse ano, é que essa estrutura heliosférica é capaz de captar e conduzir essas partículas solares, né, até a Terra, até as vizinhanças do nosso planeta. Ok? Então, se você estuda modelos de transporte de partículas, essa estrutura heliosférica tem que ser levada em consideração. Agora, falando um pouco de um tema que talvez seja mais presente na geofísica, tempestades geomagnéticas. Esse estudo aqui foi sobre a tempestade do solstício de inverno para nós, né, de 2015. A história aqui começa a ser contada a partir dessa região ativa, a 2371, em que no período de 21 a 24 de junho, 4 ejeções de massa coronal vindo de explosões solares dela, né, dessa região ativa, atingiram a Terra. E aí, a gente tem o perfil temporal do evento aqui, né, basicamente descrito por o índice interplanetário KP. Aqui há um equívoco, tá bom? Isso aqui são outras medidas, aqui é o KP, o índice KP. E painéis 2 e 3 são data rate aqui em vermelho, o Newton-Pi, da Fluminense, em azul, o Muonca, o telescópio gêmeo funcionando na Unicamp. Em rosa, aqui a gente tem os dados do Carpet, que é um detetor de muons situado na Argentina, porém o pessoal do Mackenzie tem colaboração, faz parte desse consórcio. Então esse trabalho foi produzido em parceria da Universidade Federal Fluminense, com o pessoal da Unicamp e com o pessoal do Mackenzie. E em preto, a gente tem dados do monitor de nêutrons localizado em Oulu, na Finlândia, que tem os dados abertos para a comunidade científica. Primeira coisa, chama a atenção que os dados dos monitores de nêutrons, detetores de partículas, estão todos na mesma batida.
E depois eu chamo a atenção que as setas aqui em cima denotam o instante de cada impacto, de cada ejeção de massa coronal colidindo com a Terra. Marcelo, não estou entendendo. Ok. Existiram 4 ejeções de massa coronal e você colocou apenas 3 setas. O que houve? Né? Bom, o meu plot começa a partir do dia 22/6, mas de fato houve um choque inicial no dia anterior, dia 21, porém esse primeiro choque ele não produz perturbações em escalas globais. Okay? O magnetômetro de Brillouin colorado sente isso, mas isso não se manifesta em escalas globais. Porém, o segundo impacto já perturba o índice KP e o terceiro impacto é derradeiro. Ele acusa uma das maiores tempestades desse ciclo solar atual, o ciclo 24. Em resposta a esse terceiro impacto, os monitores de partículas, os detectores de partículas, sofrem um decréscimo na sua taxa de contagem. Esse decréscimo é chamado de decréscimo Forbush. Okay? E posteriormente, no dia 24 de junho, a gente tem um último impacto, né? Gerando uma outra tempestade já em curso. Marcelo, mas por que ocorre esse decréscimo? Bom, é porque as ejeções de massa coronal são nuvens de plasma magnetizado dezenas de vezes maior que a Terra, fazendo sombra para essas partículas carregadas de raios cósmicos, impossibilitando que essas partículas cheguem até a Terra. Marcelo, você fala isso é tão legal, mas eu não consigo ter a dimensão do problema. Essa é a dimensão do problema. Ok? Essa não é uma foto do evento, essa é uma foto famosa do Sorro, tirada em 99, ok? Mas dá a ideia para a gente da dimensão do problema. Essa ejeção de massa coronal se desprendendo do Sol e a Terra é colocada aqui como noção de escala. E a gente vê uma nuvem magnetizada dezenas de vezes maior que a Terra e ela é capaz de fazer sombra para o fluxo de raios cósmicos que viriam em uma determinada região aqui perto dela. Okay? Então aqui eu tenho screenshots do modelo da NASA, né, que descreve a física do problema. Né? A ejeção de massa coronal se desprende do Sol, depois ela se aproxima e começa a interagir com o escudo magnético da Terra, na magnetopausa. O que ocorre é que ela vai comprimir o escudo magnético da Terra e enfraquecer, rompendo essas linhas de campo que antes estavam conectadas entre si, vão se conectar à ejeção de massa coronal. E depois ela acaba empurrando esse escudo magnético da Terra, da parte frontal, essas linhas de campo que estavam na parte frontal, para magnetotário, né, para a cauda magnética, onde elas se reconectam novamente. Isso vocês vão ter uma variação muito brusca de campo magnético, e variação brusca de campo magnético vai produzir campo elétrico, que vai acelerar as partículas do plasma solar em torno da Terra. As partículas mais leves, os elétrons, são direcionados para os polos, e quando eles interagem com a atmosfera da Terra, a gente tem as auroras boreais, né, ou austrais do hemisfério sul. E as partículas com massa maior, não é? Os prótons, vão circular o equador da Terra. É onde ele vai produzir sinal no nível, no índice DST, aqui do evento. Então a gente pode ver a coerência, né? O índice KP, o Forbush, o decréscimo do DST, e também nós utilizamos nesse estudo os magnetômetros do INPE, do Embrás. Okay? Uma boa coerência entre essas medidas. Bem, depois nós reunimos todas essas informações possíveis e comparamos os dados com coronógrafos das ejeções de massa coronais vinculadas a esse evento. São 5 ejeções de massa coronal. Imagens de coronógrafo. O que ocorre? Ocorre que o pessoal do clima espacial tem um catálogo online chamado Cactus, que é capaz de, o software, sem intervenção nenhuma humana, é capaz de calcular velocidade de emissão dessas ejeções de massa coronal, abertura angular e ângulo principal de propagação dessas ejeções de massa coronal. O que nós fizemos foi tentar relacionar os índices geomagnéticos na Terra com essas informações do catálogo. Então nós mapeamos essas 5 ejeções de massa coronal e os seus dados
equivalentes, né? Então, a primeira ejeção de massa coronal, ela produz uma abertura angular muito grande, né? Mais ou menos explicando, isso daqui é o coronógrafo. Se o brilho no coronógrafo for próximo a 360 graus, esse é um problema de perspectiva. O coronógrafo está bem na frente da Terra, então se ele brilha diretamente para você, significa que essa nuvem magnética está vindo direto para a Terra. Se ele brilha com uma fração menor, significa que ele não está vindo em cheio, em direção a nós. Não é? Então, o primeiro impacto foi vinculado a essa ejeção de massa coronal. A segunda ejeção de massa coronal não produziu impacto nenhum, se perdeu no meio do caminho, como a gente diz, né? O segundo impacto foi produzido por essa ejeção de massa coronal e, surpreendentemente, o impacto derradeiro, aquele que denota a tempestade geomagnética com índice KP nível 8, foi produzido por uma ejeção de massa coronal com uma abertura angular muito pequena. E aí fica a pergunta, né? Bom, nós estamos lidando com pontos fora da curva ou com realmente a média? Bom, para saber isso, a gente fez um levantamento estatístico de ejeções de massa coronal que produziram sinais geomagnéticos na Terra entre 2010 e 2013. E o que a gente percebe, né, nesse plot 3D aqui, em que eu tenho abertura angular, ângulo principal de emissão e o Forbush causado, né, o efeito Forbush, o decréscimo Forbush nos detetores de partícula, é que é uma concentração muito grande, né, de ejeções de massa coronal que geraram tempestades geomagnéticas severas, né, índice DST menor que menos 100. Nessa faixa de menos de 0 até 90 graus. Ou seja, porém, né, tudo bem que você tem uma dispersão, porém, sempre nesse lado esquerdo do disco solar, ou seja, no lado oeste do disco solar. Resultado disso, tempestades geomagnéticas, ejeções de massa coronal com abertura angular pequena, estreita, também podem causar severas tempestades geomagnéticas no nosso planeta. E um outro estudo a respeito da tempestade geomagnética causada por um fluxo de vento solar de alta velocidade. Bom, mais uma estrutura heliosférica para a gente comentar. Esse primeiro painel aqui a gente tem, são os magnetômetros da espaçonave ACE, está medindo o campo magnético do vento solar, componente BT, o total, e o componente sul, aqui em vermelho. Né? Uma ejeção de massa coronal chega à Terra no dia 22 de agosto de 2015. Os detetores de partícula no nível do solo vão responder a essa perturbação magnética, né, com um efeito Forbush novamente. A ejeção de massa coronal vai blindar os raios cósmicos primários, então você vai ter um decréscimo no nível do solo das partículas secundárias. Em rosa, eu tenho medidas do Tupi, e em preto, medidas do monitor de nêutrons lá no México, na UNAM. Porém, o interessante dessa história é que no meio de um Forbush em curso, a gente observa dois picos na taxa de contagem desses detetores. Picos coincidentes espacialmente e coincidentes basicamente em sua intensidade. A questão que se coloca é, tudo bem, mas por que nós temos excessos de partícula onde deveríamos esperar somente decréscimo? O que ocorre de diferente é a passagem de um high speed stream pelo planeta. E o que vem a ser esse high speed stream? O Sol possui buracos coronais, né? Não confundam com manchas solares ou regiões ativas, embora são facilmente indistinguíveis para quem não estudou o assunto que está pegando de primeira. Os buracos coronais são regiões na corona solar mais escuras devido à sua baixa temperatura. E por essa região flui o vento solar, flui o campo magnético aberto, linhas de campo aberto, e que por ela permeia o vento solar mais rápido, ok? Porém, novamente devido ao movimento de rotação do Sol, por vezes, esta região de vento solar mais rápido vai coincidir, vai se chocar com a região de vento solar mais lento, produzindo choques, ok? Choques interplanetários, que a gente chama. E mecanismos de choque são os responsáveis
por acelerar partículas na área da astrofísica, não é? Então, o que ocorre? Ocorre que, se a gente analisar esse display aqui à direita, a gente vai ver o índice planetário KP novamente, a CME passando e causando uma primeira perturbação geomagnética na Terra, e depois o High Speed Stream causando uma segunda perturbação geomagnética. Ok. Se você comparar esses dados com o índice DSP, você vai ver que a magnetosfera da Terra ainda não está totalmente recuperada quando o High Speed Stream passa. E é justamente nesse instante que a gente vê o sinal, o excesso de partículas no detetor de partículas do Tupi. Resumo da história. A ejeção de massa coronal perturba a magnetosfera da Terra, enfraquecendo-a. A magnetosfera da Terra ainda não está totalmente recomposta quando você tem uma pancada desse fluxo de partículas de alta velocidade que acelera partículas do meio interplanetário até a Terra. E essas partículas conseguem adentrar o escudo magnético da Terra já enfraquecido, gerando raios cósmicos secundários que a gente pode perceber aqui. Nessa situação, você pode estudar esses efeitos de choques interplanetários também utilizando esses dispositivos de detecção de partículas. E no último terço da minha apresentação, tudo bem, Marcel, você trabalhou com detetores de partículas, mas o que você veio fazer aqui no AM? Nós não temos detetor de partículas. Ainda? Não? Quem sabe? Bom, o plano de trabalho é basicamente a análise de tempestades geomagnéticas nessa região da anomalia magnética do Atlântico Sul. O que fica suprimido em toda a minha abordagem aqui é que, anterior, dados de telescópios de mundos, etc., é que uma premissa para a gente fazer parte desses registros é que a gente está sob uma região de anomalia. Essa região em que o campo magnético da Terra é enfraquecido pela AMAS, né? Mais que isso, utilizar os dados do Observatório de Pantanal, que até o momento tem muito dado para ser trabalhado. Bom, o Observatório do Pantanal ele foi instalado pelo grupo da professora Cátia Pinheiro entre 2011 e final de 2011 e 2012 já começou a coletar dados. E estudos preliminares de tempestades geomagnéticas nessa região já acusavam variações altas da componente F, né, do campo magnético total, durante os distúrbios geomagnéticos. Essas variações, essas grandes variações que foram medidas, foram atribuídas à anomalia geomagnética. Devido à anomalia geomagnética, você tem sinais amplificados ali quando você tem uma tormenta magnética. Porém, eis que surge o trabalho do professor Padilha, do INPE. Na verdade, quem descobriu esse paper foi o Gabriel, que passou para o grupo. O Padilha, ele trabalha, ele mostra, na verdade, que próximo da região de Pantanal, em Cuiabá, você tem alterações na componente H do campo geomagnético quando você provoca variações rápidas para o campo externo, né? Quando você tem tormentas geomagnéticas que provocam impulsos súbitos na componente H. E essa variação será amplificada em em Cuiabá, devido à existência de uma anomalia crustal, uma anomalia condutiva. Ok? Então ele fala para a gente, talvez aquilo que vocês estejam medindo no Pantanal, não seja, o seu sinal amplificado, não seja somente a anomalia magnética. Talvez haja uma contribuição dessa anomalia crustal. E aqui você tem um mapeamento da anomalia crustal aqui em marrom, e circulado aqui você tem Cuiabá. Aqui você tem os tippers apontando para essa anomalia crustal, né? Em azul são os dados observados e aqui o modelo predito em marrom. E Pantanal está realmente próximo dessa anomalia crustal. Uma anomalia crustal que, segundo o Padilha, deve possuir algo em torno de 50 km de profundidade e mais ou menos 100 km de extensão no seu corpo principal. Ok. As análises do Padilha, né? Ele se utiliza de uma tormenta geomagnética ocorrida em 2015. 2015 é um ano
é o ápice disso para a minha apresentação, quase todos os dados vêm de 2015, onde você tem a variação do campo H, perdão, da variação da componente H de vários magnetômetros, não é? Para essa tormenta geomagnética, que foi um bom parâmetro. É a tormenta geomagnética que ficou conhecida como tormenta de São Patrick, tempestade magnética de São Patrick. Foi a maior tempestade do ciclo solar 24 até o momento. E a gente consegue perceber os dados de Cuiabá realmente amplificados em relação aos outros. Você possui uma variação maior. Bom, como que está distribuída a geografia da coisa toda, né? Esse plot desse mapa também é do trabalho do Padilha. Aqui a gente possui a região central, eu chamo a atenção por esse círculo aqui, que é a região central da anomalia magnética. A anomalia magnética, na verdade, ela se estende ao longo do Atlântico, mas a região central é essa aqui. Você próximo dessa região central, você tem Cuiabá e Pantanal bem em cima do bordo, né, bem em cima do bordo dessa região. E a gente tem São José dos Campos e Vassouras, também bem próximo dessa região. Eu me permito cometer a ousadia, digamos assim, de modificar o mapa do Padilha só um pouco e acrescentar de uma forma completamente displicente, porém, acho que a ideia se faz entender. Nessa região central a gente tem o magnetômetro de São Martinho da Serra, na Serra Gaúcha, que está bem próximo do centro da região da anomalia. Então, vai ficar mais claro, mas vamos lá. Pantanal e Cuiabá estão no próximo do bordo. São José dos Campos e Vassouras também. São Martinho, região central. Beleza? Bom, dado isso, existe a possibilidade, então, que Padilha levanta, que os dados de Pantanal estejam sofrendo a influência da anomalia crustal. A gente começou a analisar os dados de Pantanal tentando olhar para um sinal de variações rápidas do campo magnético terrestre. Então, a gente descobriu esse evento aqui de 2014, 11 de setembro. Esse evento é importante porque é um evento em que, nesta data, Cuiabá possui dados disponível e Pantanal também coleta dados. Ok? Pantanal tem dados amostragem de dados de 2011, final de 2011 até 2014, mas há períodos em que os dados não estão completos, ok? Os dados foram interrompidos. Então, essa tormenta magnética ela ocorre devido a duas ejeções de massa coronal que passam pela Terra. Elas passam pela Terra, essas duas ejeções de massa coronal, provocando dois choques, né? A gente pode ver aqui a alteração no campo magnético total, alteração na velocidade do vento solar, mais que isso, ela provoca esses dois impulsos súbitos no índice DST, que também responde no índice KP. E aqui temos uma série de magnetômetros, aqui apenas nesse primeiro momento, apenas para ilustrar essa tempestade, né? Pantanal em verde, Vassouras, Coru e São Martinho da Serra. E a gente vê já o sinal de Pantanal um pouco maior do que os demais, mas porém a gente tem também um efeito de latitude sendo levado em conta. E agora, né, o que antes era o objeto principal do meu estudo acaba sendo apenas um ilustre coadjuvante, os detetores de partículas ao nível do solo, né? Polo Sul, México e São Martinho da Serra, o INPE também tem dados de raios cósmicos daquela região e todos respondem, né? Um pequeno forbuche nessa primeira perturbação e um segundo forbuche com essa grande perturbação. Eu não sei se vocês conseguem ver, eu tracei, eu vou traçar um pontilhado vermelho aqui, mostrando, tentando enfatizar esse ponto, que é a subida rápida, a resposta da componente H dos magnetômetros, e este segundo aqui, em coincidência com essas setas. Bom, fiz a mesma coisa para esse plot. Aqui eu coloco também os dados de Cuiabá e São José dos Campos. Todo mundo junto, na mesma batida, porém, variações diurnas. A gente tem sinais distintos, devido ao efeito de latitude, provavelmente. Porém, o segundo plot ele começa a se revelar mais interessante. Vamos lá. Pantanal e Cuiabá, vamos tentar analisar sempre esse primeiro impulso, porque o segundo, dependendo da região, você tem efeito de latitude por ser variação diurna, ok?
esse impulso aqui é preponderante, porque ele ocorre no horário noturno. Pantanal e Cuiabá estão na mesma batida. Esse tracejado horizontal aqui, ele pega exatamente o ponto de pico. Vocês vão ter uma leitura que é metade entre 50 e 25. 37,5 nanotesla. Beleza? Pegando Pantanal e São Martinho da Serra. Os mesmos 37,5 nanotesla. Ocorre que São Martinho não tem nenhuma possibilidade de ter anomalia crustal em seu efeito. Por que ele seria amplificado, né? Porque nessa região de anomalia magnética, a gente tem uma precipitação das partículas do cinturão de Van Allen. E isso faz com que a atmosfera da Terra fique ionizada. Então, nessas circunstâncias de variações rápidas para o campo externo, aqui você tem esse efeito amplificado. Ok? Cuiabá, a gente sabe, segundo Padilha, devido à anomalia condutiva. Então, a prova, uma forma de falsear. Bom, será que esse sinal de Pantanal ele está sofrendo uma influência da anomalia crustal ou não? É olhar para os outros dois detetores que também estão próximos da região do bordo da anomalia, da região central da anomalia. E quais são? Vassouras e São José dos Campos. E quando a gente olha o valor de pico do evento para Vassouras e São José dos Campos, os dois, coincidentemente, chegam a 25 nanotesla. O que faz com que a gente acredite, numa análise preliminar, diga-se de passagem, é bom enfatizar, que os dados de Pantanal podem estar sofrendo a ação da anomalia crustal também. Okay? Isso é bom, é importante que se diga, não invalida a existência de um observatório nesta região. Existem vários observatórios ao longo do mundo que possuem influências de anomalias do mesmo tipo. Porém, é interessante a gente saber, ok, quais são as nossas condições de contorno, onde isso influencia os nossos dados. Dados de pulsação, a gente vai começar a estudar. Variação do campo vertical, né, do campo Z, da componente Z, vamos começar a estudar. Isso aqui ainda são dados preliminares, beleza? Bom, e no final de tudo, tentando concluir alguma coisa, né? Os meus pontos relevantes são que os eventos solares transientes provocam uma alteração no fluxo de raios cósmicos ao nível do solo. Você pode detectar isso através dos detectores de partícula. Podemos utilizar esses detectores de raios cósmicos para o estudo do clima espacial. Mais que isso, né, os dados de raios cósmicos são complementares aos dados dos magnetômetros. Se você está fazendo clima espacial, você une os dois dados, você tem uma análise mais completa do evento. E finalmente, né, a minha proposta de trabalho aqui no AM, os dados do Observatório de Pantanal estão sendo analisados com a proposta de entendermos o efeito da anomalia magnética e também o possível efeito da anomalia crustal naquela região. Beleza? Pessoal, essas são as referências que eu utilizei e meu muito obrigado a todos. Essa imagem da coluna, logo depois, um slide depois, tem mostrando essa relação entre o ângulo de espalhamento da ejeção e o efeito dela. Ali no primeiro impacto tem quase o ângulo que considera a abertura angular seria medida a partir de 90 graus, né? Então aqui, quase 360. Né? Isso. Só que nesse primeiro impacto, eu lembro que você falou que... Ele não causa uma grande perturbação. Mas aí, na apresentação, você falou que 360 denota... Ela vem direto para nós. E como é que o fato de ter vindo direto... Existem outros componentes, como velocidade, a densidade do plasma, tudo isso interfere. É uma situação que, no fundo, ela é complexa, né? Nada tão facilmente solúvel, né? Você está estudando a dinâmica de uma ejeção de massa coronal que ocorre tridimensionalmente, porém limitado ao plano bidimensional do coronógrafo. Então o coronógrafo ele não te dá uma direção exata, né? Mas ele te dá realmente uma boa estimativa. Porém, né, é o que eu digo, você tem outros fatores. Aqui, por exemplo,
Essa daqui é a velocidade máxima, e aqui é a velocidade média, já orientado pelo ângulo principal de emissão. O brilho sai, ele enche o coronógrafo em direção a gente, mas o ângulo principal de emissão vem para baixo. Então provavelmente ela bate de raspão, apesar do brilho do coronógrafo ter sido algo completo. E esse brilho, obviamente, ele sofre efeitos relativísticos, ele é levado em consideração. Como assim? Curvatura. Não, isso daqui é detectado pelo satélite no ponto de Lagrange número 1. Obviamente o fóton que se desprende, o plasma, etc., vai sofrer efeitos relativísticos devido à curvatura do Sol. Mas o que é captado, a luz que é captada, já está longe disso. Então não tem esse problema. Isso. Todos os efeitos já ocorreram a posteriori. Marcelo, será que isso tem a ver com aquela superfície litoral que você apresentou? Se uma coisa que está na lateral chega na Terra, a que sai da frente não chega. Provavelmente. Cadê? Voltando aqui. Na verdade, a gente tem trabalhado agora com a ideia de que essa estrutura heliosférica, acredito que seja isso que o senhor se refere, tem a capacidade não só de conduzir as partículas relativísticas através dela, mas também facilitar esse transporte das ejeções de massa coronal quando elas ocorrem nessa região, né, do lado oeste do disco solar. Se alguém tiver dúvida por que eu estou me referindo ao lado direito como oeste do disco solar, é que devido ao movimento de rotação do Sol, as manchas solares vão nascer do lado esquerdo e se esconder do lado direito. Então, leste nascente ou leste poente é o jeito mais simples de definir isso. Mais simplista, melhor dizendo. Existe alguma relação que mostra que a velocidade tangencial é maior do que as outras componentes? Assim, no modelo? Ou não tem nada a ver? Velocidade de emissão das partículas? Não vou saber te responder assim de uma forma pronta e direta. Até porque cada evento solar ele acaba sendo único. Cada um vai ter um espectro de potência, vai depender de como as linhas de campo das manchas solares, né, que vão dar origem ao flare, vão estourar. Então eu não sei se tem um padrão para descrever tudo isso, realmente. Pode falar? Pode, ainda não está confirmado. Ainda não está confirmado. Então, extraoficialmente, né, tabloides vazaram, né? Existe a notícia de que o pessoal da Alemanha, que trabalha com detecção de matéria escura, o projeto é GNOME, né, gostaria de instalar esses detetores de partículas, né, de matéria escura numa região do hemisfério sul. E eis que a professora Kátia é contactada querendo saber, né, uma sondagem da possibilidade de instalar esses detetores invasores juntamente com os magnetômetros do observatório magnético lá. Então, existe a possibilidade do Observatório Nacional ter detetores de partículas. Ótimo. Eu tenho uma dúvida. É bom, você falou dos partículas móveis,